Olá, outro dia eu estava lendo uma newsletter da Controller e Oracles e, nossa, me pegou de um jeito que eu pensei, preciso trazer isso para a gente conversar. O assunto é a tal da SCP, a Sociedade em Conta de Participação, super comum no mercado imobiliário. E o ponto é, como a reforma tributária vai bagunçar esse coreto? A newsletter faz a pergunta que não quer calar. No final do dia, quem é que vai pagar essa nova conta? Vamos dar uma olhada juntos nos pontos cegos que eles levantaram, porque, olha, o que parece um bom negócio hoje pode virar uma baita dor de cabeça amanhã. Bom, para todo mundo ficar na mesma página, a SCP é descrita na análise como o canivete suíço do setor. E eu achei essa analogia perfeita. É uma estrutura muito inteligente, né? De um lado você tem o sócio ostensivo, que é o incorporador, o cara que põe a mão na massa, executa o projeto e é o rosto da operação. Do outro tem o sócio participante, que é o investidor. Ele entra com dinheiro e o detalhe mais importante, fica ali, quietinho nos bastidores. Uma dinâmica que sempre funcionou como um relógio. Só que é exatamente aqui que o chão começa a tremer. Aquele mundo simples do hatch com alíquota única de 4%, bonitinha, previsível, pois é, ele está com os dias contados. O que vem por aí é uma mudança brutal. A gente está falando de imposto novo, o IBS e a CBS, que são basicamente um IVA, e mais um sistema de pagamento que é uma novidade total, o Split Payment, que retém o imposto direto na fonte. Ou seja, a simplicidade de antes está virando uma complexidade que bota em xeque todos os contratos atuais. E isso nos joga direto no primeiro grande alerta que a newsletter da Controller e Oracles acende. É uma falha que, segundo eles, está escondida em um monte de contratos por aí nesse exato momento. É o que eles batizaram de a armadilha do VGV. A pergunta que todo sócio ostensivo deveria se fazer agora, com uma certa urgência, é essa: como é que o meu contrato define o pagamento do investidor? O cálculo é feito em cima do VGV bruto, quer dizer, do valor total da venda, antes de descontar qualquer imposto. Aquela cláusula que sempre pareceu padrão, inofensiva, de repente ela pode ser o estopim de um problemão. Agora presta atenção em como a mecânica do problema funciona. Com o split payment, o imposto já vai ser descontado lá na fonte. O dinheiro da venda do imóvel bate na conta e, pá, o banco já tira a fatia do IBS e da CBS. Se o contrato diz que o pagamento ao investidor é uma porcentagem do valor bruto, o resultado é simplesmente devastador para o incorporador. O imposto sai do caixa dele, mas a obrigação de pagar ao investidor continua a mesma, calculada sobre o valor cheio, como se o imposto não existisse. No final das contas, as margens do incorporador são espremidas, enquanto o lucro do investidor fica ali, blindado. Vamos para o segundo ponto cego. Esse é um pouco mais técnico, mas o perigo é o mesmo. A gente vai falar agora da gestão dos créditos tributários e do risco de uma confusão patrimonial dentro da própria empresa do incorporador. Então, o sistema novo não é cumulativo. Na prática, isso quer dizer que, ao comprar material para obra, cimento, aço, o que for, a empresa vai gerar créditos de IBS e CBS. Em tese, isso é bom, claro. Você usa esses créditos para abater o imposto que tem que pagar lá na frente, na hora da venda. Só que dentro da estrutura de uma SCP, isso cria uma nova dor de cabeça. E aqui vem a pergunta de R$ 1.000.000. Se um sócio ostensivo toca, sei lá, 3, 4, 5 SCPs diferentes, tudo debaixo do mesmo CNPJ, como é que fica a propriedade de cada crédito gerado? O dinheiro que comprou o material veio da SCPA, mas o crédito fiscal entra na contabilidade geral da empresa. Afinal, de quem é esse crédito? Da SCPA? Da empresa? Como separar isso? E aí que mora o perigo. A nova lei vai exigir uma rastreabilidade total, perfeita. Se o investidor da SCPA percebe que os créditos que o dinheiro dele gerou foram usados para pagar imposto da SCPB, a coisa pode ficar muito feia. Isso pode ser visto como má gestão, até apropriação indébita. A contabilidade, que antes precisava ser organizada, agora vai ter que ser cirúrgica. E chegamos ao terceiro ponto cego, que é talvez o mais direto e reto de todos. Na estrutura da SCP, com a nova legislação tributária, a responsabilidade ela tem um dono só, e esse dono é o sócio ostensivo. A newsletter faz um paralelo muito bom com a estrutura de consórcio. Num consórcio, pelo que parece, a nova lei vai permitir que cada empresa pague a sua parte do imposto. Mas na SCP, não. Na SCP, o único que existe para o fisco, o único contribuinte, é o sócio ostensivo. O investidor, ele é simplesmente invisível nessa relação tributária. E o que isso significa na prática? Significa que qualquer erro de cálculo, qualquer multa, qualquer crédito que a Receita não aceite, tudo, absolutamente tudo, cai nas costas do CNPJ do sócio ostensivo.
O investidor recebe o lucro dele limpinho. E quem assume todo o risco e um possível passivo tributário? O incorporador, sozinho. Diante de tudo isso, a conclusão que a análise chega é forte, é um soco na mesa. Aquele modelo de contrato padrão, o famoso copia e cola, que funcionou por décadas, ele não serve mais. Ele virou uma bomba relógio. Mas calma, tem notícia boa. Essa bomba pode sim ser desarmada. E a solução, como quase sempre no mundo dos negócios, está num contrato bem pensado, bem redigido, já preparado para essa nova realidade. Basicamente, são 3 mudanças essenciais que precisam ser feitas para ontem. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, deixar claro como água no contrato que o pagamento para o investidor é sobre a receita líquida, ou seja, depois de descontar o IBS e a CBS. Isso por si só já desarma a armadilha do VGV. Segundo, criar uma cláusula que carimba os créditos. Os créditos gerados pela SCP são da SCP, fim de papo. Isso acaba com a confusão de créditos. E terceiro, que é uma medida de pura prudência, criar um fundo de reserva fiscal para segurar as pontas com as possíveis variações de alíquota que, com certeza, vão acontecer nesse período de transição. E por que essa pressa toda? Por causa desse número aí na tela. 5 anos. Esse é o tempo que o fisco tem para bater na porta, auditar tudo e cobrar qualquer imposto que ele ache que não foi pago direito por falha no contrato ou na contabilidade. O risco não é só para o futuro, ele pode voltar para assombrar operações passadas. E para fechar, a gente fica com essa reflexão final que a newsletter propõe. A grande mágica, a grande vantagem da SCP sempre foi essa, né? Manter o sócio investidor oculto. Mas a pergunta que fica no ar é: será que essa estrutura também consegue ocultar um prejuízo financeiro gigantesco para o sócio ostensivo? Pelo que a gente viu aqui, sem uma revisão séria nos contratos, a resposta é um sonoro e preocupante não. Hora de agir é agora, antes que a conta chegue. E o pior, chegue só para um lado da mesa.